E aí, gente, nem Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai começar um novo tema. Não sei se vão ser 3 episódios ou 4, que é um pouquinho mais amplo. Sendo que nos dois últimos, a gente falou sobre neuroeconomia, né? Teve outro também que a gente falou sobre neuromarketing. E neuromarketing e neuroeconomia, eles são bem próximos, não são iguais, que o foco do neuromarketing, mas tentar aplicar é, técnicas de neuroeconomia, tentar explicar a tomada de decisões de pessoas usando neurociência, que parte do cérebro tem a ver com isso e como aplicar isso na vida real, que é um pouco difícil. Porém, meio que a gente até circulou todo o tema, porque é um tema muito recente. Tem mais pesquisa sendo feita, né? Obviamente a gente poderia falar mais, mas não é tão amplo porque é recente e não tem tantos avanços, né, práticos. A neuroeconomia e a neuromarketing. O que a gente vai falar hoje tem a ver com isso, mas é uma teoria um pouco mais, entre aspas, antiga. Ela na verdade é economia comportamental ou Behavioral Economics, é a junção entre economia e psicologia. Então, se neuroeconomia, neuromarketing é a junção de neurociência com marketing e economia. Economia comportamental é a junção da psicologia. Em que sentido? Ele também quer estudar a mesma coisa, só que através do comportamento humano. Então, ele vai fazer experimentos para tentar observar o comportamento humano em certas situações. E aí ele vai fazer uma teoria em cima disso. A gente vai ver alguns exemplos. Então é uma teoria que tem muito experimento, né? Precisa validar a teoria experimentalmente. Neurociência também tem experimentos, só que são diferentes, né? A neuroeconomia, você quer, por exemplo, pôr uma pessoa para fazer compras online, escaneando o cérebro delas com ressonância magnética, por exemplo. Nesse caso aqui, não. A gente não precisa usar isso. É mais fazer um experimento que tenha um foco, uma hipótese, né, relacionada a um possível comportamento humano. E eu vou tentar focar e ir direto pro tema, né? Hoje é só resumo na introdução. Então, primeiro, tem uma noção muito interessante. É... Na verdade, antes disso, eu queria recomendar um mangá que tem a ver com isso, que é o. É... Vou traduzir para o português, mas o certo é você procurar em inglês, né? Em português provavelmente você não vai achar. Que é o Homem do Murim transmigrado para. Não, pera. O Homem da Vida Moderna transmigrado para Murim. Que é um mangá, um webtoon, né? Que conta a história de um cara da vida moderna que foi pra um, tipo uma China feudal. Ele usa o conhecimento dele em administração e economia para ser bem sucedido lá. Então, ele cria coisas como bicicleta, ele cria hotéis, que é uma coisa que obviamente é moderna. Demorei uns 2000 anos para ter naquele lugar. Ele cria. Já tá pensando mais ou menos na parte que eu tô, em sistemas de encanamento, coisas do tipo, divisão de trabalho. E uma coisa que ele cita no começo é que ele estudou economia comportamental. Tá escrito ali, Behavioral Economics. Que ele usa isso também, ele mesmo diz o protagonista, ele usa isso, a tomada de decisões. Tem até uma parte muito engraçada que a moeda é prata, cobre, bronze, ferro e ouro, né? E aí ele coloca tipo um milkshake também, que ele vende, né? Por 99 é, peças de bronze. E aí o cara tá nesse. É tipo não um hotel, é tipo uma festa, né? Num restaurante. E aí, isso no China feudal, né? Esse é o foco da história. E aí ele dá 99 peças de bronze, né? Aí o cara fala, nossa, mas por que 99 em vez de só uma peça de prata? Aí tem aquela questão, né? Que, até no contexto da economia comportamental, as pessoas tendem, pelo menos é isso que diz em teoria, os experimentos nesse tema. Por exemplo, preços de 29,99.
15,99 são mais atraentes do que por R$ 16, por exemplo. Por uma questão aí comportamental humana, né? É observada e é utilizada em todos os tipos de produtos no mercado tem isso, né? Ele usa, por exemplo, isso. E aí o cara fala, o cara tá comprando, né? Nossa, mas C99 peças de cobre parece muito mais. Me atrai muito mais pra pagar do que uma peça de prata, enfim. O contexto da economia comportamental é uma coisa importante, central, na verdade. É discount utility. O que é discount utility? Eu vou tentar traduzir em português, mas eu não conheço o termo em português. Eu acho que seria utilidade de desconto, porém a tradução fica meio estranha. Mas vamos usar a utilidade de desconto. Utilidade descontada, que é denotada por uma letra chamada delta nas equações, né? Eu não vou mostrar aqui, a gente só tá falando, né? Mas no meu Instagram tem algumas postagens que tem. E o que é discount utility? É basicamente ele tenta explicar na tomada de decisões a diferença, preferência também, a preferência temporal entre tomada de decisões de agora versus o futuro. Então, na tomada de decisões relacionadas a diversas coisas das pessoas na economia, tem várias razões que as pessoas tentam planejar as coisas versus agora versus o futuro. Um exemplo simples. Vamos supor que eu te ofereça R$ 100 agora. Ou R$ 200 semana que vem. Com certeza eu talvez pensaria em nos R$ 200 na semana que vem, porque isso vai maximizar a sua recompensa, né? Agora, e aqui a gente tem uma diferença, né, entre agora e o futuro, né? Uma diferença que vai ter que esperar, no caso, até semana que vem. Não vou poder gastar o dinheiro agora. Só ter que esperar. E no caso da. Vamos pensar que vai ser diferente. US$ 100 agora ou R$ 20.000 daqui a 80 anos. As pessoas vão pensar, pô, dependendo da idade da pessoa. Primeiro que vai demorar muito tempo, 80 anos. Mesmo que seja 20 mil. Mesmo se fosse 20 milhões. 80 anos é muito tempo. Vamos supor que eu coloco um contrato que diz que eu tenho que te dar 20 milhões daqui a 80 anos. Porém, você tem 40 anos. Ou 20. As pessoas vão pensar, acho que não vale a pena. Eu prefiro os R$ 100 agora. Mesmo que seja muito dinheiro, porque é, a questão é que as pessoas tentam a descontar o tempo futuro versus o presente. A equação é, você pega a soma ao longo do tempo t dessa função delta, que é o desconto, e vezes a utilidade do que você quer, né? Nesse caso é dinheiro. Essa equação. Tem também a equação da desconto hiperbólico. Tem várias razões pra gente criticar um pouco. Que descreve que vai ter uma hora que uma função hiperbólica ela, não consigo ilustrar visualmente, né? Pensa numa função hiperbólica que ela começa alta, né? Abaixo e depois sobe. Então a gente tem um delay aí do quanto de quanto tempo a gente tá falando, né? Você prefere R$ 200 daqui a 90 dias ou 205 daqui a 91 dias? As pessoas não vão fazer diferença é isso, porque tem os artigos falando sobre isso, né? Faz diferença. Agora, tem um experimento do Carmerer. Do Carmerer? Acho que é do Carmerer. Não, eu não lembro exatamente, mas
tá na descrição. Que ele fala assim, ele falou de um experimento, né? Pegaram 5 mil, não, 5 não, um grande número de militares, milhares de militares, e disseram assim, ó, a gente dá 20 mil agora, acho que é 20 mil, é 20 mil agora, dólares, ou 3.500 dólares por 18 anos todo ano. Obviamente você vai ter muito mais de 30 mil reais. E isso, obviamente, é melhor do que aceitar 20 mil na hora, imediatamente. Porém, a grande maioria preferiu dinheiro agora, 20 mil agora. A questão é, qual escolha você faria? Você prefere 3.500 reais, dólares, vamos supor, que são dinheiro, todo ano, fim do ano, você vai ter que esperar, né? Todo fim do ano, ou 3.500, ou 20 mil agora. Tem várias razões porque as pessoas escolhem o agora. Eu, por exemplo, escolheria o agora, porque teria que esperar muito tempo pra ver, ao menos, o mínimo que eu esperaria, né? Que é 20 mil dólares, né? Ia ser menos de 10 anos, mas eu teria que esperar bastante. As pessoas não gostam de esperar. É isso que Discount Utility tem a ver com isso, e Time Preference, né? Tem até um paper com esses dois nomes, que é uma review do Shane Frederick, Lowenstein e O'Donoghue. Tá na descrição esse paper de 2002, no Jornal de Literatura Econômica, que fala exatamente dessas coisas, né? E desse experimento. É um paper muito grande, por sinal. Então, referência temporal, né? Temporal preference. Por exemplo, se você vê a inflação no preço de produtos, então a inflação está aumentando, o preço das coisas está aumentando, as pessoas vão tender a comprar no mercado rápido, logo, elas vão preferir temporalmente comprar antes que as coisas ficam caras, porque a inflação está subindo. Tem mais, já estão falando nas notícias e tal. As pessoas vão pro mercado comprando tudo que podem, porque elas sabem que no futuro provavelmente vai estar caro. Então, a preferência temporal muda de acordo com as situações. Esse é o problema. Esse é até um problema da teoria de discount utility, que às vezes ela não entende que as pessoas elas mudam de opinião. Várias coisas ao redor delas podem mudar a opinião delas relacionadas a comprar agora versus depois. Por exemplo, poupar dinheiro agora depois. Se o país está numa recessão, o que é uma recessão? As pessoas estão segurando seu dinheiro mais por muito tempo. E obviamente a gente tem algumas crises econômicas onde a demanda foi inelástica, né? As pessoas não vão fazer tanto dinheiro nos negócios. As pessoas estão segurando dinheiro, estão gastando menos. Estão comprando menos carros, menos casas, apartamentos, fazendo menos investimentos, tendo menos risco. O país tem colapso, está em recessão. É difícil prever uma recessão. Tava vendo um livro de Von Mises, Ultimate Foundation of Economic Science. Ele fala do problema, né, de vários, várias centrais, institutos, né, de economia, fazendo análises estatísticas, né. Eles não conseguem prever as recessões e aumento de inflação tão rápido quanto eles deveriam. É muito questionável quando eles tentam fazer algo probabilístico. Obviamente, a estatística do ponto de vista histórico e ver o estado atual do sistema é extremamente importante. Econometria, né? Só que quando a gente fala de prever o futuro, é um problema. Então, eu prefiro economia, quer dizer, econometria, para entender o estado das coisas agora. E aí tentar interpretar esses dados. Do que usar, por exemplo, eu já usei aqui no nosso canal
um vídeo de programação, Facebook Profit, para prever o preço das ações da Apple. E ele previu um aumento no caso, né? Então ele previa mais ou menos qual a probabilidade, com os dados históricos de preços, as ações iam subir ou cair no Facebook Profit, mas várias ações porque isso funciona só a um curto prazo. Não tem como você prever ações de pessoas, né? A não ser que você. A única forma de prever economia com exatamente certeza é você conseguir ler a mente de todas as pessoas do seu país, todo mundo. Se a gente for falar de macroeconomia, você não consegue ler a mente das pessoas, você não consegue prever o futuro. Aí pode falar, nossa, mas você tá sugerindo algo impossível, né? Porque prever o futuro é impossível. Em curto prazo, talvez você consiga. Na verdade, consegue sim, estatisticamente prever o futuro, né? O que vai acontecer na próxima semana, pelos certos fatores. Mas tem várias questões. A gente falou no outro episódio de economias narrativas, né? Narrativa econômicas. De como as narrativas que percorrem a população, a mídia, as redes sociais são importantes do ponto de vista econômico hoje em dia. Sempre foi. Mas agora é mais, né? A informação propagada entre as pessoas muda a tomada de decisões de pessoas, sim. Principalmente decisões empresariais, né? A própria agenda política atual mudou muito o mercado cinematográfico, de jogos, também de entretenimento, né? Enfim, infelizmente. Então, agendas políticas são constelações de narrativas que mudam, sim, várias questões, tanto no comportamento das empresas quanto das pessoas em relação a essas empresas. Então, tem essa questão. Um exemplo de discount utility, né? Porque as pessoas elas tendem a comprar mais na Black Friday. Porque é mais barato, né? Elas querem minimizar o seu custo e maximizar os seus retornos, né? Ninguém quer ser passada a perna, né? Numa compra. E se ela for passada a perna, ela vai reclamar, essa pessoa, ela vai tentar processar a empresa. Tem uma coisa chamada, nessa teoria, na Prospect Theory, vou falar no próximo episódio mais, que é Loss Aversion. O que é Loss Aversion? Aversão à perda. É um comportamento que é comum nas pessoas, psicologicamente. As pessoas tendem a não gostar de serem passadas a perna, né? Ou de cometer erros. De repente, investir numa ação que fez você perder mais de R$ 1 milhão é um problema, né? Então, muitas pessoas vão tentar investir de uma forma mais controlada porque elas têm medo de perder dinheiro. E esse medo é a aversão à perda. O medo de você acabar perdendo, né? Isso é muito comum. Tomar de decisões de pessoas tem muito a ver com aversão à perda. Tem uma coisa chamada Ellsberg Paradox. O paradoxo de Ellsberg. Que diz, nessa questão da aversão à perda, vamos supor que a gente tem duas ações. Só que ambas as ações, elas não têm uma. Você não tem informação suficiente para saber a probabilidade. Ninguém tem essa informação de qual vai subir ou qual vai descer. Mas você tem que investir em uma das duas. As pessoas vão tender a investir naquela que a informação disponível fala melhor sobre. E aí, tomar decisão com base nisso. Porém, o paradoxo de Ellsberg diz que, nesse caso, você investir em uma e na outra não faz diferença. Porque ambas você não tem informação suficiente para fazer investimento. Então, você diversificar seu portfólio entre essas ações que tem informação imperfeita sobre elas, vai dar na mesma.
Não é dos casos, né? Então, o paradoxo de por aversão à perda, as pessoas tendem a investir naquilo que é mais seguro, mas não necessariamente investir no que, entre aspas, é mais seguro, que você não tem uma informação perfeita sobre essas duas ações, nesse caso, ou N ações, vai ser a melhor forma de você. De repente, você vai investir a maior parte do capital numa ação que você acha que na sua cabeça é probabilísticamente melhor, como não é. Mas no fim, se você diversificar seu portfólio, não muito, é claro, muita diversificação é prejudicial. Uma diversificação controlada, né? Comparando dividendos e tal, você consegue ter um resultado melhor, né? No geral. Obviamente isso não funciona para todos os casos. É uma generalização desse princípio, né? O paradoxo de Ausberg. Então as pessoas têm aversão à perda. As pessoas têm muito reference dependence. O que é reference dependence? Dependence. Na teoria de prospect theory. É dependência de referência de algo. Você vai investir em uma ação, você prefere que alguém te diga qual é a ação melhor. Então as pessoas vão pra YouTube, elas vão pra internet, elas vão ver notícias, elas vão ver se o preço do petróleo vai subir ou descer com mais notícias. Ah, tá tendo uma alta quantidade de petróleo em tal região, tal guerra tá acontecendo, vai aumentar o preço do petróleo, como a especulação atual tá dizendo, né, que vai aumentar o preço do petróleo. Barril. Por causa das guerras recentes ali no Oriente Médio. Então, essa expectativa também muda o comportamento das pessoas. Porque quando essa expectativa que o preço vai aumentar acontece, as pessoas tentam se aproveitar, obviamente, disso. E. Ou ter problemas com isso, né? Caso a demanda. É que o mercado é inelástico, né? Mas. Assim, vários problemas. Vários países têm problema quando esse preço do petróleo aumenta. Então. É pra vender também. Então tem essa questão, né? Que a expectativa do futuro muda a utilidade disso com algumas pessoas, né? Isso varia de pessoa para pessoa, não é uma coisa fixa. Tem pessoa que ela junta dinheiro todo mês para só usar daqui a 60 anos. É previdência. Outras pessoas gastam todo mês tudo que tem. E normalmente esse comportamento é mais comum, porque a tendência das pessoas é preferir o imediato do que o futuro. Isso é totalmente normal, né? Embora a teoria vai dizer que isso é irracional. Então, teoricamente, isso é irracional. Depende do que você considera ser irracional. Eu não creio que a teoria da utilidade ela é algo que realmente deve ser considerada absoluta, né? Então as pessoas não querem só maximizar o seu lucro, por exemplo. Se ela tiver que fazer coisas morais pra fazer isso, não vai fazer. Ela foi uma pessoa moral, né? Então, se fosse só. Se a pessoa só quisesse maximizar seu lucro, minimizar suas perdas, ela faria várias coisas idiotas pra isso. Ela não faz porque é moralmente errado. Mas tem várias questões morais que controlam o comportamento das pessoas. Tem várias questões sociais, várias questões da própria pessoa, né? Consciência é uma coisa protegida da consciência, é uma coisa privada, né? Então a pessoa gosta de sorvete de baunilha e outra de chocolate. Não tem explicação neurocientífica, nem psicológica. Aí o cara freudiano, né? Vai falar, ah não, mas na infância dele, ele tomou sorvete, ele ficou na memória. Não. Freud, a maior parte é lixo, atualmente. Skinner também, Piaget, dá pra aproveitar uma coisa ou outra do Piaget e do Vygotsky, mas a maioria, eles não fizeram experimentos suficientes pra provar.
teorias deles, mesmo Piaget. Sem poderes era muito pequeno. Então, principalmente Freud, você falava mesmo. Então, tem essa questão de que você precisa. Muito, na economia comportamental é muito experimento mesmo. A review que você está na descrição fala sobre isso, né? Tem um paper chamado Psychology and Economics Evidence for the Future, do Stefano Della Vigna. Também só fala de experimentos, esse termo. Então, é muito interessante é, ver que esse tema é tão importante, assim. Ele explica várias coisas que a neurociência, por exemplo, não consegue responder. Então, esse discount é muito importante. Aversão à perda. Reference depends, né? Dependência de referência. Todas essas coisas, elas são importantes. Tem, por exemplo, diminishing sensitive, né? Sensitivity, né? Ou sensitividade diminui continuamente, né? O que é isso? Vamos supor que você ganhasse $15, quando na verdade você esperava 10. Então você ganha 5 a mais. Você ficaria feliz, né? Vamos supor agora que você vai ganhar R$ 500. $500, quer dizer. Só que em vez de 500, você ganha 505. Vamos supor no seu salário. Você falava, pô, R$ 5 em 500 é pouco. Se fosse 1.000, por exemplo. Pouco. Se eu ganhar, vamos supor que alguém que ganha 30 mil por mês. 30 mil e R$ 5 não faz diferença. Então, quanto mais você aumenta o valor, mais você diminui a sensitividade de mudanças pequenas nesse valor. Então, uma mudança de 5 mil para 5.005 no salário não é tão gritante. Nem 5.200. Não é uma mudança tão gritante para alguém que ganha esse dinheiro. Agora, se fosse 6 mil, aí ia mudar. Então, as pessoas também têm essa diminuição de sensitividade, né? Se a gente vê, por exemplo, experimentos como o dilema do viajante. O que é o dilema do viajante? Duas pessoas, elas estão levando atividade na sua mala e ambas elas param no aeroporto e aí essa atividade quebrou e ambas as atividades dessas duas pessoas, elas são a mesma. As pessoas diferentes não se conhecem. E aí o, o aeroporto tem que recompensar eles por isso, né? Porque quebrou por culpa do aeroporto. Uma coisa cara, né? E aí vamos supor que eles estão em duas salas diferentes, a pessoa A, a pessoa B. Eles querem o dinheiro. Eles querem o dinheiro do preço. No valor daquela atividade, porque aquela atividade não tem um valor de mercado. Que ela é uma coisa única, né? Então você não tem como chamar alguém pra dar um preço, né? Não tem como ter uma referência de dependência, né? Então, o que as pessoas devem fazer? Esse dilema é assim. Um investigador, ele vai perguntar pra ambos qual o preço que eles acham que é melhor essa peça ser vendida. E vamos supor que ambos sabem, pessoa A e B, que outra pessoa que tem o mesmo item quebrado também vai ter uma recompensa. E vamos supor que o investigador fala assim, se você me dizer o preço verdadeiro, eu vou te dar o dobro, ou metade do dobro, metade do dobro, não, metade do preço original que você pediu. Se você dizer a verdade. Se você for honesto e dizer o preço verdadeiro. Porém, tem outra pessoa na outra sala que ela também vai fazer a mesma pergunta. Aí eu vou perguntar o que você faria. Daria um preço mais em cima pra você ganhar um dinheiro maior. Um preço lá embaixo
preço bem baixo não faria sentido. O preço lá em cima, pra ser um preço maior, é um preço mais honesto possível, mas tentando ganhar alguma coisa. Qual é a forma de você vai maximizar seu lucro? Por isso, se você colocar. Vamos supor que uma pessoa fala 90 reais, fazer 90 dólares, e outra pessoa fala 50. Então, por que a pessoa que falou 50 foi honesta, né? Ela vai se recompensar, né? Com mais 25 dólares, por exemplo. Agora, a desonesta não, né? A que tentou se aproveitar da situação, sabendo que o preço original era 50, eles vão baixar pra 45 ou 40 o preço que vai ser pra. Então a pessoa não. Ou de repente pagar o 50, né? Mas no final a pessoa que o valor é desonesto, né? Entre aspas, uma peça que tem um valor talvez até simbólico. Um valor difícil de medir, né? No caso a pessoa ganha menos, né? Então tem várias. é, quando o valor é pequeno, tem experimentos que mostram isso na descrição. Testaram isso na vida real. E normalmente quando o preço é pequeno, até 100 dólares por um. Não, normalmente, principalmente para menos de 50 dólares, talvez. As pessoas tendem a ter um equilíbrio de Nash. Ou seja, a diferença entre ambas as escolhas das pessoas é um pouco pequena, né? De 10 reais para 20, 30. Porém, tem casos que vai para um princípio de Pareto. Uma pessoa escolhe 20 dólares, valor, outra 80. Uma 200, outra 500. Então, no dilema do viajante, as pessoas tendem ou escolher um valor muito próximo, quando os valores são maiores, 500 reais, 600. A peça, né? Os valores eles aumentam, a disparidade do valor aumenta demais. Uma pessoa sugere 400, outra 900, enfim. Então, e nem sempre essa escolha seria mais racional, você falar um valor maior. Se você falar um valor maior, a probabilidade de você não ganhar a sua recompensa é maior. Tudo isso que eu falei mostra uma coisa muito importante que a economia comportamental fala. A neuroeconomia também, neuromarketing. Na maioria das situações, as pessoas tomada de decisões de compra e venda de coisas, ações, produtos, enfim, não agem racionalmente. E todas as pessoas vão ter ações que foram racionais, entre aspas, e irracionais nessa questão. O que é uma ação irracional? É uma ação que não condiz com o óbvio. Obviamente, se você juntar 200 reais por 40 anos, vai ter uma aposentadoria decente. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Por quê? Porque a forma racional de se pensar é verdade. Mas a maioria não guarda. Tem a ver com discount utility. Mas também tem a ver com a questão pessoal da pessoa. Então, por que as pessoas decidem dessa forma? Eu não sei, mas é isso que é visto experimentalmente. Por exemplo, essa questão de não guardar dinheiro pro futuro, investir na sua previdência privada. É, por isso que o governo ele instituiu previdência compulsória. Então o governo, ele obrigatoriamente, se você tem carteira assinada no Brasil, ele faz você se aposentar por causa, de forma compulsória. Ele pega seu salário continuamente ao longo dos anos, ele guarda pro futuro, né? Infelizmente isso não funciona. A França já teve problemas com isso, o Brasil tá tendo problemas com isso, os Estados Unidos. Previdência pública não funciona. O governo não consegue pagar pra todo mundo da história, né? Então, previdência privada seria a melhor opção futura, né? Previdência pública funcionou talvez por um tempo, depois já colapsou, na verdade. Algumas
que teve na França, por exemplo, de aumentar de 60 para 65 anos, não me lembro. Mostrou colapso do sistema. Então, isso tudo tem a ver com discount utility, né? Teve até um paper que argumentou a favor da previdência pública, da aposentadoria compulsória pública, né? Entre aspas, pela questão de discount utility, né? Pela questão que as pessoas não guardam. Tipo, uma pessoa guarda, um grupo de pessoas guarda. Agora, se você olhar uma população de 200 milhões de habitantes, se 80% não guarda, que seria um valor até positivo, na minha opinião, parâmetro atual. Então, eles decidiram que teria que ser compulsória, embora não funcione. O governo tenta ajudar, não funciona. Mesmo que nesse caso talvez fosse boas intenções, não funciona. Então, melhor ser privado, né? Previdência. Então, como você muda a mente das pessoas pra fazerem previdência privada? Ensinando, né? Ensinando que deve fazer isso. Se a previdência pública acaba, as pessoas vão realmente ser obrigadas até socialmente a investir em previdência privada. Então, até se bancos, por exemplo, começarem a oferecer isso com mais portabilidade e facilidade, as pessoas investiriam mais, né? Mas a maioria confia no governo, né? Com certeza a previdência é muito mais frutífera, né? Muito mais frutífera na prática, de uma previdência privada. Ou até uma previdência manual, né? Você mesmo fazer sua própria previdência e usar ela de forma disciplinada, né? Uma pessoa faz isso, a grande massa não. Isso é verdade, um dos fatos. Então, eu creio que central para a teoria econômica comportamental é discount utility, né? É o imediato versus o futuro, né? E muitas das vezes não é uma relação irracional, só a sua forma de viver, né? E o legal do paper do De La Vigne, tá na descrição, é que ele cita muitos experimentos, né? Ele tem uma visão experimental, psicológica aí. Essa questão, né? Só fala de experimentos nessa área, né? De laboratoriais, né? Ou no campo mesmo, com o público fazendo esses testes, nem todos são úteis, nem todos são relevantes, mas a maioria é, né? Nem todas as interpretações são relevantes, né? Vários experimentos que eu vi em psicologia, eles são mal feitos e não faz sentido. Estatisticamente mal feitos, um bivalho, ou merdas desse tipo, como único método estatístico, um pedaço de bosta, né? Ponto de vista estatístico, como eu já falei no outro episódio. Tem vários experimentos, ó, áreas afetadas pela crise da reproducibilidade, eu falei no meu vídeo sobre economia, e por estatística mal feita. Psicologia, ciências biológicas, biologia molecular, genética, microbiologia, enfim, a lista é gigante. Inteligência artificial também, em casos que a pessoa não monta o código, enfim, mas psicologia é uma das áreas mais afetadas, e neurociência também. Por falta de reproduzibilidade, né? A pessoa não consegue reproduzir os experimentos de outras pessoas. Aí papers que eram centrais pro tema se tornam inúteis, né? Já falei daquela palestra do TED Talks sobre postura corporal, né? Como isso muda a pessoa. Mentira, o paper foi retratado da pessoa. E outros papers do tema também foram retratados. Por falta de correlação estatística dos dados.
Então, tem essa questão, né, de que várias, várias crises estão ocorrendo no meio acadêmico nessa área. Obviamente, em outras áreas isso não está acontecendo. Na física, né, na matemática, na literatura, história. Tem várias áreas que não tem problema de repetibilidade, porque não é tem com experimentos. Mas as áreas que tem isso, tem problemas. O que é mais fácil hoje em dia. Mais seguro, na verdade. Você falar de biologia teórica, psicologia teórica, neurociência teórica. Você fazer experimentos. Pelo menos na parte da teoria, o máximo que você pode fazer é cometer um erro e as pessoas falarem, a teoria tá errada por causa disso, disso, disso. Agora, ela permanece, né? De repente, várias coisas que falam na teoria podem estar certas. Teorias da neurociência, por exemplo. Neurociência teórica que é bem difícil, na opinião. Fiz um curso nesse tema, difícil pra caramba. O tema mais difícil que eu já vi. Muita matemática. Matemática na neurociência é um pouco complicado, na minha opinião. A neurociência especificamente. Quando você estuda neurociência computacional. Talvez seja complicada porque é limitada, na verdade, né? Tem muito pouco que realmente tem função prática. Mas é estranho como creio que é mais seguro você fazer pesquisa na parte teórica do que na parte experimental, porque realmente se você não fazer estatística direito, as coisas direito, você não vai ter bons resultados futuros, né? Enfim. No geral, a teoria da economia comportamental ou behavioral economics, né? Tem a ver como estudar a tomada de decisões das pessoas com relação do ponto de vista da psicologia. Se possível, sempre com experimentos, né? Então a teoria ela vai até um ponto. Por exemplo, a teoria de desconto de utility tem vários problemas. Em parte, esses problemas foram mostrados por experimentos que provaram que esses problemas existiam. Realmente que as pessoas têm um comportamento muitas vezes irracional. E que é uma. Toda a teoria da economia comportamental e neuroeconomia vai de contra a teoria neoclássica, né? Que assume que as pessoas são racionais no seu comportamento. Tem maximizar a utilidade, teoria de equilíbrio econômico. Tudo isso daí, ele é totalmente desmantelado pela economia comportamental e neuroeconomia. Então, quem é neoclássico e começa a estudar essas coisas, provavelmente vai ter vários problemas que não tem solução. Não tem como argumentar com experimentos práticos de psicologia num tema. A não ser que você faça outros que contrariem. Então, tem a teoria econômica e tem o experimento prático. Muitas vezes o experimento contraria as teorias. Aí vai do ego das pessoas, né? Eu acho que a teoria neoclássica é uma bosta, né? Então, pra mim não faz diferença. Mas enfim, neo-keynesianos e coisa do tipo, eles vão ter que ter vários problemas com essas teorias, né? Mas enfim, isso da economia austríaca, teoria austríaca, na verdade, principalmente a nova, né? Você lançou um livro, né? Não sou da antiga, da economia austríaca, sou da nova. Curte matemática, usa matemática, praticamente, neurociência também, psicologia, normativa, né? Vários papers do Mises falam sobre usar psicologia na economia, como isso é importante. Então, eu creio que, para a teoria austríaca, isso é natural, essa entrada em neuroeconomia, neuromarketing e economia comportamental. Para a teoria neoclássica, uma barreira de entrada. Mas enfim, só mostra que, por várias razões, talvez os economistas austríacos estão um passo à frente de seu tempo. E eles devem agregar, né, tanto a neuroeconomia quanto a economia comportamental como fundamentais para o estudo o estudo da ação humana, né?
que é o principal foco da economia. 2, até o próximo episódio.